Salve, salve, nação, bora reagir mais um vídeo aqui, né, para o canal. Hoje tem Flamengo e Vasco da Gama, né, às 9h10, jogo no Maracanã, jogo de ida. Vasco da Gama, como ele terminou na segunda colocação acima do Flamengo, ele tem a vantagem do empate nos dois jogos. E o Flamengo, sim, precisa entrar dentro de campo para vencer os dois jogos e conseguir essa classificação para a final. Caso não consiga, o Vitor Pereira cai, porque o Flamengo não chega nem na final do Carioca. É um vexame tanto qual... não vou dizer se compara ao do Mundial, né? Mas chega perto ali, né? Flamengo com esse elenco não conseguiu chegar na final do Carioca, pra mim chega a ser um vexame, mesmo sendo clássico contra o Vasco, né? E pra mim, o Flamengo ainda tem aquele favoritismo bem pouco em relação ao Vasco, né? Mesmo perdeu o primeiro clássico do ano, mas o Flamengo continua favorito, mesmo não apresentando bom futebol. Mesmo assim, o Flamengo é favorito. Todas as peças que o Flamengo tem que possa decidir durante o jogo, o Flamengo é favorito, mesmo não apresentando bom futebol, né? E não vivendo um bom momento. Mesmo assim, o Flamengo chega como um ligeiro favorito, né? E o Vasco da Gama tá vivendo um bom momento aí, né? Então vamos embora reagir aqui mais um vídeo, vai deixando seu like e a sua inscrição para ajudar o canal. Créditos ao canal do All Sport, link na descrição como créditos. E vamos embora para o vídeo. E vai deixando seu palpite aqui nos comentários, que a gente vai estar lendo depois aí. Tamo junto e é nóis. Valeu! Ô, Mauro, vazou de novo a escalação do Flamengo, a provável escalação contra o Vasco. 3 zagueiros. 3 zagueiros de novo. E aí, você mesmo falou sobre isso, sobre um processo de fritura do VP. Quem sabe essa semifinal não seja a inversão do negócio, dependendo de como o Flamengo jogar. Ele depende dos resultados agora contra o Vasco para que esse fogo aí dessa fritura possa ser apagado, né? Diminuindo um pouco a intensidade, depois apagar de vez. Isso é muito óbvio, né? Porque as coisas funcionam assim. Eu ontem soube que o X9 já é conhecido, sabe? Já sabe quem é? Parece que sim. Eu não vou, evidentemente, citar o nome porque eu não posso provar, mas parece que já descobriram quem é o X9 e o técnico teria sido informado. Não sei se antes ou depois, acho que depois de ter vazado mais uma escalação, vejamos antes do jogo se ela vai bater, né? Mas o fato é que, acho que ele vai mudar o time, acho que tem que mudar. É diferente a maneira de enfrentar o Fluminense. Aquele time foi um time feito para enfrentar o Fluminense, com as características do Fluminense. Agora o jogo é contra o Vasco, que deve jogar marcando lá atrás, embora o Barbieri goste de jogar com a posse de bola. São 2 jogos, o mando do Vasco é no segundo jogo, o Vasco joga por 2 resultados, e mesmo no jogo que tinha que vencer, o Vasco jogou muito mais esperando o Flamengo do que ocupando o campo de ataque do Flamengo. O Fluminense invariavelmente joga com a bola e atacando, ainda mais que tinha que vencer o Flamengo. Então o Flamengo apertou a defesa do Fluminense, sufocou a saída de bola e fez um primeiro tempo até muito bom em função disso. O Vasco é diferente, é outro adversário, eu acho que em função disso ele vai mexer no time e acho que tem que mexer. Aí entra de novo aquela história da cultura ou falta de aqui do Brasil, de acharem que um time tem que ser repetido sempre, ou que um time não pode variar de acordo com o adversário e o cenário do jogo. As circunstâncias são outras. Agora é o Flamengo que tem que vencer para empurrar o Vasco para a obrigação de vitória no jogo de volta. E se vencer por mais de um gol, quem vencer por mais de um gol tem a vantagem maior ainda, porque é a soma dos placares e se terminar empatado, o Vasco se classifica para a decisão. Então, é provável que ele mexa. Eu acho que faz sentido ele mexer na equipe e ter um time diferente, menos força ali para marcar saída de bola, mais capacidade de finalização. E aí a entrada do Pedro pode ser importante para isso. O Thiago Maia também deve voltar porque está recuperado de lesão. E ele deve repetir, de fato, 3 zagueiros de verdade, não aquela formação com 2 zagueiros e um híbrido, ou mesmo com o Cleiton na esquerda, como contra o Botafogo lá em Brasília, que é zagueiro, rapaz, né, da base, mas atuou quando o time tinha bola e apareceu ele como lateral. Desse jogo passado, não, foi linha de 5 em alguns momentos, acho que deve repetir isso, mas do meio para frente ele mexe nas posições, mexe nos jogadores, buscando talvez uma formação mais adequada para esse jogo com o Vasco, que é um jogo decisivo, obviamente, e, de novo, é a pré-temporada, mas ela vai fritando, né? Porque aqui é assim, aqui é o Brasil. No Brasil funciona dessa maneira. Dificilmente o dirigente tem coragem de bancar uma situação num processo que leva tempo. Não tem como, vai levar tempo. E até as pessoas se acostumarem a isso. Você vê que, eu não me lembro exatamente o período, mas uma vez eu fiz um jogo do Manchester United, eu me lembro que assim, o Alex Ferguson, ele estava repetindo uma escalação pela primeira vez em 11 ou 12 anos, uma coisa assim absurda. Ele nunca repetia a escalação.
Aí, quando ele repetiu, isso foi Quando saiu a escalação e viram que os 11 eram os mesmos do jogo anterior, foi um acontecimento. E a gente falava isso na transmissão, porque os repórteres ingleses lá, não, repetiu a escalação, não acontece desde 1900 e bolinha. Quer dizer, quando repete, é notícia. Aqui, não, quando não repete, as pessoas ficam escandalizadas. Ah, mas jogou bem o primeiro tempo, é outro adversário, é outra situação. A necessidade de vitória é muito maior do Flamengo. O Vasco pode jogar para empatar. Eu empato esse, empato o outro. Ó. Problema do Flamengo. O Flamengo tem que vencer o jogo, até para mudar o espírito e tentar a classificação no jogo do domingo, né? Até foi confirmado já, né? Sábado, 4 horas, Fluminense Volta Redonda, domingo, 4 horas, Vasco e Flamengo, os jogos são no Maracanã. Ô Mauro, me diga uma coisa, você acha que foi falta do Nino? Acho que sim, mas eu tenho dúvida se foi pênalti antes. Eu achei que houve ali um contato, o jogador do Volta Redonda já deu uma pipocada, um salto. Não sei se aquilo foi pênalti, não. Eu, a priori, não marcaria. Que muita gente reclama, né? Que houve pênalti depois do gol. O Nino, achei que ele de fato se apoiou, né? Achei que ele escalou o adversário para cabecear e achei que foi falta de fato. Mas não foi marcado. Aliás, é curioso, né? O Lelê vai para o Fluminense em 2005. Também houve aquela final carioca, Fluminense Volta Redonda, aí tinha Lugão, o goleiro. Léo Guerra, o centroavante, e o Schneider, que era lateral direito, se não falha a memória. Esses três que também estavam negociando para ir para o Fluminense depois. Aquela foi a final estadual, né? Gol do Antônio Carlos no fim, o Fluminense foi campeão, em 2005. Outra vez tem essa situação, mas o Lelê, de fato, foi lá, meteu o gol dele, ninguém pode discutir alguma mudança de comportamento, muito pelo contrário. Comemorou, né? E comemorou. Sim, comemorou. Voltando só ao X9 lá, é fácil descobrir a escalação do Flamengo. É só verificar onde o Vitor Pereira joga aqueles papeizinhos no lixo. Ele está sempre anotando alguma coisa. Ele joga em algum lugar esse papelzinho, deixa em algum lugar. O cara vai lá depois, pimba, pega, está tudo ali. Mas o Lelê foi elogiado depois pelo Diniz. Eu achei bem legal de comemorar o gol, fazer o gol, mostrou um comportamento para lá de digno. Agora, concordo com vocês. Esse gol ajudou muito o Fluminense. O Fluminense é o favoritaço para passar adiante. Depois desse gol aí, irregular do Nino. E o Vasco e o Flamengo? O Juca falou que o Mengão vai passar. Aí, rapaz, é clássico e vice-versa, né? Quer dizer, é impressionante. Eu acho que o Vasco é um time legal. É impressionante o seguinte, que alguém maldoso no UOL, e não faltam pessoas maldosas no UOL, transforme uma coisa que você viu. Eu disse que eu acho que é menos difícil o Flamengo ganhar do Vasco do que será para o São Paulo ganhar do Água Santa. É óbvio que eu posso me enganar redondamente, mas foi isso que eu disse. Eu não disse que vai ser fácil, coisa alguma. Tá? Não, porque eu quero dizer que o Vasco é um time legal. É, realmente. E aí, Arnaldo, esse Vasco, hein? Não, é isso. Eu acho que o Vasco, ele conseguiu... eu acho que essa vantagem, num clássico desse tamanho, de jogar por 2 empates, ela é importante, né? E quando o Flamengo perde a Taça Guanabara para o Fluminense e cai para terceiro com a vitória do Vasco no dia seguinte, esse acho que é um grande trunfo do Vasco no confronto, além da pressão que o Flamengo vive intensa e tudo mais. Então, se o Vasco consegue postergar isso para domingo, mantendo a vantagem, seja com um novo empate agora, eu acho que ele consegue lidar, porque a questão emocional é muito favorável ao Vasco nesse momento, né? O time foi melhorando aos pouquinhos, ganhou do Flamengo, que era aquele jogo que precisava passar um teste de verdade, e agora ele tem essa situação. Todo Mauro costuma dizer sempre que esse é o jogo que divide o Maracanã, né? A torcida do Vasco estava indo na podre, ainda mais agora, na boa, podendo duelar com até vantagem no regulamento. Eu acho que a torcida do Vasco vai em peso. E assim como tem a aprovação para o Diniz na arrebentação, tem para o Barbieri também. Porque o Barbieri vinha de... Aliás, é só um detalhe. O futebol é tão... Quem está vendo o Bragantino jogar, não sei se vocês estão vendo, o time do Bragantino esse ano é 10 vezes melhor que o do ano passado, sob o comando do Barbieri. Eu estava no Caixinha ali, o time do Bragantino é outra coisa. Os caras de time forte, time competitivo, vai então... E o Barbieri estava assim, definhando com o time do Bragantino. Aí ele teve a oportunidade da vida dele. Na pior fase da carreira dele, o cara foi convidado para dirigir o Vasco SAF,
não sei quantos reforços. E é curioso, é isso mesmo. O Flamengo está agora tentando encontrar uma formação melhor para jogar contra determinados times. E essa questão dos 3 zagueiros, acho que ficou. Às vezes vão jogar 2 atacantes só, às vezes vão jogar 3 atacantes, mas os 3 zagueiros é a coisa que o Vitor Pereira ensaiou no Corinthians e está colocando no Flamengo. E é uma espécie de tabu, né, Tironi? Quando você fala 3 zagueiros, no torcedor rubro-negro tem uma certa resistência. Mas o Flamengo tem uma vantagem. Ele tem 5 zagueiros de bom nível no elenco. Então dá para jogar com 3 zagueiros. Arnaldo, mais ou menos, né? Mais ou menos. Bom nível. Bom nível. Bom nível. Exagero, hein? Bom nível. São bons jogadores, não? Não, mas 5 zagueiros de bom nível. Hoje vão jogar Rodrigo Caio, Fabrício e Pablo, né? Tá. E estão de fora o Léo Pereira e o Davi Luiz. Então, o elenco tem 5. O Arnaldo. Fala, Juquinho. Eu vi uma coisa que me deixou muito preocupado. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo agora enfrenta o Vasco da Gama com a vantagem do empate que detém o Vasco da Gama, né? Após terminar na frente do Flamengo. Se eu não me engano, é a única vantagem que o Vasco tem. O Vasco, quando ele jogou contra o Flamengo, Vasco, eu concordo com o Mauro nesse ponto, que o Vasco, ele esperou muito o Flamengo, jogava num contra-ataque, Flamengo que propõe o jogo, óbvio, Flamengo com um time melhor, só que não chega a apresentar isso dentro de campo, mas tem os jogadores melhor, posição por posição, não tem como comparar isso, né? Vou botar um cara a cara, o Flamengo ganha, mas se for o momento, aí o momento do Flamengo tá difícil, né? Aí os jogadores ali, uma Arrascaeta, já até vazou até a escalação do Flamengo já, né? O Flamengo deve jogar com 3 zagueiros. E aquilo, esse X9 do Flamengo, como o Mauro disse, possivelmente já foi descoberto. E vamos ver até quando essa escalação do Flamengo vai continuar sendo vazada. Porque, querendo ou não, pra gente, torcedor, é uma coisa boa a gente saber qual é a escalação. Mas pro adversário é melhor ainda, porque o adversário ele pode saber a escalação com um dia e meio de antecedência e estudar em cima dessa escalação do Flamengo, como o Diniz fez, né? Ficou sabendo a escalação do Flamengo mais ou menos algumas horas antes do jogo, né? Mais ou menos umas 12 horas antes do jogo começar. E ele estudou em cima disso. Ele acabou estudando e atuando, né? Botando seus jogadores para atuar em cima daquela formação. No primeiro tempo, o time do Fluminense ficou meio desconfortável, né, em si, porque foi uma escalação nova do Flamengo, como o Flamengo jogou, se comportou dentro de campo. Mas no segundo tempo, o Diniz, como tinha estudado a escalação do Flamengo, fez algumas modificações e acabou virando o jogo e ganhando o título, né. Só que aquilo, a escalação do Flamengo, ultimamente, essa escalação vazada do Flamengo, ultimamente, está atrapalhando, sim, o Flamengo, né. Porque até quando vai esse vazamento de informações lá dentro do Flamengo, né? Tem que descobrir quem tá vazando pra demissão ou dar uma prensa lá, porque tá difícil, né? Mas voltando a falar sobre Flamengo e Vasco, Flamengo, pra mim, eu acho que ele tem sim um ligeiro favoritismo, mesmo não vivendo um bom momento, sim pelos jogadores que tem dentro de campo, que pode decidir a qualquer momento. Vasco da Gama tá vivendo um bom momento. Ganho contra o Bangu, acho que foi contra o Bangu, ganhou de 2-0. Na última rodada da Taça Guanabara ganhou de 2-0, mas não foi aquele futebol que a torcida está querendo se acostumar. Um futebol bom, bonito de se ver, né? E agora o Vasco, ele, na minha opinião, ele vai jogar no contra-ataque, não vai querer propor jogo. A função do Vasco propor jogo, ainda mais um time que, contra o Flamengo, né? Um time que gosta de ter a posse de bola, que é o Flamengo. É aquilo, Vasco vai jogar no contra-ataque, porque tem a vantagem de empate nos 2 placar. E é aquilo, Vasco empatou, beleza, vai pro próximo jogo e empata. Tranquilo, entendeu? Tranquilo, Vasco, ele conseguiu um resultado muito bom, que é o empate, né? Fosse ao contrário, aí o Vasco teria que sair pra fazer o resultado, né? Mas como não é, então o Vasco vai ficar ali na sua defesa, marcar ali, até soltou de meio de campo ali pra trás. E aquilo, contra-ataque, Gabriel Peck, Pedro Raul, o Pumita lá e outros jogadores aí. O Andrei também, né? Que é um excelente jogador. Puxar o contra-ataque pra marcar um golzinho ali e fechar a retranca lá e acabou pro Vasco da Gama, né? Essa situação do Vasco da Gama
Essa é a minha visão, como que o Vasco deve se comportar, né? Marcar do meio de campo pra trás e buscar sempre contra-ataque, né? Como o Flamengo vai jogar com 3 zagueiros e os alas vão avançar muito, vai ser o Ayrton Lucas e Mateuzinho, provavelmente, nessa escalação de hoje. Eles vão avançar, os 3 zagueiros vão ficar muito expostos, né? A dupla de volante é Vidal e Thiago Maia. Thiago Maia retorna. Então é aquilo. Possivelmente o Vidal deve avançar um pouquinho, o Thiago Maia deve ficar, mas deve se manter, né? O setor de meio de campo ele não deve avançar muito. É aquilo. Contra-ataque do Vasco. O Mita é um jogador muito rápido, um lateral muito rápido, né? E aquilo. O Vasco da Gama vai abusar e muito dos contra-ataques, né? E vamos ver se o Flamengo não consegue sofrer, né? Nesse jogo, porque todo jogo o Flamengo sofre, leva gol, porque tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Palpite pro jogo? Palpite, 2-0. 2-0 Flamengo. Tamo junto e é nóis.